Em uma pequena cidade brasileira, escondida nas montanhas do interior de Minas Gerais, havia um mistério que intrigava todos os moradores. Era a história de um quadro que, segundo diziam, envelhecia enquanto seu dono continuava jovem. A lenda dizia que o quadro era obra de um artista local que havia pintado a si mesmo em uma cena de caça, cercado por cães e armas. No entanto, ao longo dos anos, o quadro começou a mudar. As pessoas afirmavam que o rosto do artista estava envelhecendo, enquanto o corpo permanecia jovem e forte. A história começou a se espalhar pela cidade, e as pessoas começaram a se perguntar se era verdade ou apenas uma lenda. Alguns diziam que o quadro era amaldiçoado, enquanto outros acreditavam que era apenas uma obra de arte incomum. O dono do quadro, um homem chamado João, negava qualquer envolvimento com o sobrenatural. Ele afirmava que o quadro era apenas uma obra de arte que havia sido passada de geração em geração em sua família. No entanto, as pessoas começaram a notar que João estava envelhecendo de forma lenta. Seu cabelo estava ficando branco e suas rugas estavam se aprofundando. Mas, apesar disso, ele continuava a ter uma aparência jovem e saudável. As pessoas começaram a se perguntar se o quadro estava de alguma forma ligado à juventude de João. Um dia, um jornalista local decidiu investigar a história do quadro. Ele começou a entrevistar as pessoas da cidade e logo descobriu que muitas delas tinham histórias para contar sobre o quadro. Algumas pessoas afirmavam ter visto o quadro mudar diante de seus olhos, enquanto outras diziam ter sentido uma presença estranha quando estavam perto dele. O jornalista também descobriu que o artista que havia pintado o quadro era um homem chamado Antônio. Ele havia sido um artista local famoso, conhecido por suas obras de arte incomuns. No entanto, pouca coisa se sabia sobre sua vida pessoal. O jornalista começou a investigar a vida de Antônio e logo descobriu que ele havia tido uma vida muito tumultuada. Antônio havia sido um homem muito talentoso, mas também muito problemático. Ele havia tido muitos relacionamentos tumultuados e havia sido conhecido por seu temperamento explosivo. No entanto, apesar de todos os seus problemas, ele havia sido um artista muito talentoso. Suas obras de arte eram conhecidas por sua beleza e complexidade. O jornalista começou a se perguntar se o quadro estava de alguma forma ligado à vida pessoal de Antônio. Ele começou a investigar a história do quadro e logo descobriu que havia sido pintado durante um período muito tumultuado da vida de Antônio. O artista havia estado passando por uma crise de identidade e havia começado a questionar sua própria sanidade. O jornalista também descobriu que o quadro havia sido pintado usando uma técnica muito incomum. Antônio havia usado uma mistura de óleo e sangue para criar a obra de arte. O jornalista começou a se perguntar se o sangue havia sido usado para dar ao quadro uma espécie de vida própria. À medida que o jornalista continuava a investigar, ele começou a descobrir mais e mais coisas sobre o quadro. Ele descobriu que o quadro havia sido passado de geração em geração em uma família local
e que muitas pessoas haviam afirmado ter visto coisas estranhas acontecerem perto dele. O jornalista também descobriu que o quadro havia sido objeto de uma série de incidentes estranhos. Algumas pessoas haviam afirmado ter visto o quadro mudar diante de seus olhos, enquanto outras diziam ter sentido uma presença estranha quando estavam perto dele. À medida que o jornalista continuava a investigar, ele começou a se perguntar se o quadro estava de alguma forma ligado ao sobrenatural. Ele começou a se perguntar se o quadro era uma porta para outro mundo ou se era apenas uma obra de arte incomum. No final, o jornalista não conseguiu chegar a uma conclusão definitiva sobre o quadro. Ele não sabia se o quadro estava de alguma forma ligado ao sobrenatural ou se era apenas uma obra de arte incomum. No entanto, ele sabia que o quadro era uma obra de arte muito especial e que havia uma história muito profunda por trás dele. E você, o que acha que o quadro significa? É uma obra de arte incomum ou é uma porta para outro mundo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais histórias de mistério e suspense. E não se esqueça de assistir ao nosso próximo vídeo, onde vamos investigar um caso de assassinato que chocou a cidade de São Paulo. Até a próxima!